No tempo em que existiam fofoqueiros no mundo, havia uma menina que o que tinha de bonita tinha de linguaruda. A maior diversão da vida dela era falar mal dos outros e colocar um vizinho contra o outro. E o tempo foi passando, essa menina virou uma bela moça, mas não aprendeu aquilo que toda moça deveria aprender: a cozinhar e a cuidar bem de uma casa. E chegou a hora dessa menina se casar, então não demorou muito não, porque eu já disse pra vocês que ela era muito bonita. Logo no primeiro dia, o marido virou pra ela e disse: eu quero que você me prepare uma sopa de pão com miúdos. Então o marido foi trabalhar e lá ficou Maria Angula pelejando, mas como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Me lembrou que tinha uma tal vizinha que tinha fama de cozinheira. Ela correu lá na casa da vizinha, bateu na porta e disse: ô, dona Mercedes, tudo bom, dona Mercedes, dona Mercedinha? Por acaso a senhora não tem aí uma receitinha de pão com miúdos, não? Ah, tem, dona Maria. É muito fácil, olha. Você vai fazer isso. Você pega um pouquinho de pão, deixa de molho no leite, faz um caldo com o que você quiser, depois põe os miúdos e depois põe o pão. Fica uma delícia. É só isso, dona Mercedes. Mas isso eu já sabia. Correu lá na casa dela, fez tudo direitinho. O marido chegou, jantou. Achou tudo uma delícia. E assim, cada dia o marido pediu um prato mais esquisito do que o outro. E todos os dias o que é que a Maria Angula fazia? Ia na casa da dona Mercedes, pegava a receita e no final fazia o quê? Mas é só isso, dona Mercedes? Isso eu já sabia. E um dia a dona Mercedes foi ficando enfesada com aquilo. E ela disse: hoje eu dou uma lição nessa menina. Acertou. Quando a Maria chegou lá, no mesmo horário, na mesma casa, do mesmo jeito. Ô, dona Mercedinha, sabe o que meu marido quer comer agora? Ele quer comer um caldo de tripas com bucho. E, não, Maria, não precisa falar mais nada, eu vou te explicar. Lá na sua casa, por acaso, você tem uma faca bem enrolada? Tem. Então você vai pegar essa faca, você vai lá no cemitério, vai esperar o último defunto ser enterrado. Quando o último defunto for enterrado, e aí todo mundo foi embora, você vai lá, pega o caixão, tira a terra, pega o caixão, abre o caixão. Costuma do defunto tá virado, né? Porque você sabe que o defunto vira também. Você desvira o defunto, pega a faca, rasga o bucho dele, tira as tripas, o que você quiser lá de dentro, põe na sacola, vai pra sua casa, limpa tudo, põe na panela, faz aquele caldo, põe os seus temperos e tá pronto. Não tem comida mais gostosa. É só isso, dona Mercedinha? É, mas isso, dona Mercedinha, você já sabia, muito fácil. E assim ela fez. Saiu correndo, pegou a faca bem enrolada, foi pro cemitério. Quando o último defunto foi enterrado, que todo mundo foi embora, ela foi lá, agachou no chão, tirou a terra, pegou o caixão, abriu o caixão. Ela então pegou a faca e deu uma facada, duas facadas, três facadas, abriu o estômago do defunto. Então ela pegou tudo que tinha direito lá de dentro dele e botou no saco. E aquilo que ela não conseguia nem mexer, e colocou no saco e fechou o defunto no caixão, jogou a terra no caixão e foi tremendo. Ela ainda estava em estado de choque quando ela chegou na casa dela, jogou aquilo tudo dentro da pia, limpou e fez aquele ensopado. E no capricho, quando o marido chegou, ele comeu. Olha, ele comeu. Vocês estão sentindo cheirinho em casa, não? De ensopado de tripa. Mas ele comeu de lamber os beiços. E depois ficou com o estômago pesado e foi dormir. Era mais ou menos. Faltava assim uns 10 para meia-noite. O sino da igreja começou a bater. E Maria acordou assustada, porque ela começou a ouvir uns barulhos. Aquele gemido. E ela acordou no sobressalto e viu quando alguém abriu a porta da sua casa e viu aqueles passos ocos subindo a escada. E ela começou a tremer e acordava o marido. Acorda, marido, acorda, marido. E o marido não acordava, parecia que estava até desmaiado. E ela sentiu quando a maçaneta da porta virou. E ela sentou na cama, arregalou os olhos. Quando ela olhou para o lado,
aquela luz fosforescente na frente dela, enorme, com um buraco na barriga. E ela começou a tremer, porque ela viu que era o tal defunto do cemitério. Ai, minha Nossa Senhora, ela agora. E ele foi andando bem devagarinho perto dela, e os olhos faiscando de vermelho. E ele disse: Maria Angular, onde estão minhas tripas e meu estômago que você roubou da minha santa sepultura? E ela só sentiu quando aquelas mãos de caveira puxaram as pernas dela, gritando: Maria Angular. Quando foi no outro dia, quando o marido de Maria Angular acordou, que olhou para um lado, olhou para o outro, ele não viu a esposa. Diz que ele procurou uns 3 dias, umas 3 noites pela cidade, mas ela nunca mais foi encontrada. Dizem que está por aí, tentando ver se tem alguém que queira dar suas tripas e seu estômago pro tal defunto. Entrou por uma porta e saiu por outra. Eu vi o meu Senhor, que lhes conte outra.